Olá pessoal, hoje nós vamos começar com a utilidade da filosofia. Mas por que começar pela utilidade da filosofia? Em geral, os materiais didáticos começam por mitologia ou começam pelo o que é a filosofia propriamente dita. Particularmente eu penso que antes de estudar a mitologia grega, apesar de a mitologia grega anteceder o surgimento da filosofia, é interessante que você entenda a utilidade da filosofia enquanto disciplina. Ou seja, o que é filosofia, para que serve filosofia, qual é a finalidade da filosofia. O que faz com que o aluno tenha, o que motiva o estudante ao estudo da filosofia. Ou seja, que o aluno consiga se situar na disciplina que ele irá estudar ao longo do tempo. Então, primeiramente, em relação à utilidade da filosofia, não se trata de uma utilidade prática como as demais ciências. Não se trata de uma utilidade prática como as demais ciências. O que significa isso? Ora, vamos comparar então a filosofia à disciplina de matemática. Quando o estudante chega no ensino médio para estudar matemática, vocês hão de convir comigo que ele não vai se questionar, mas por que eu tenho que estudar matemática? Ele já sabe que tem que estudar matemática. Ele já sabe que os cálculos serão utilizados ao longo da vida. Ele pode se questionar o porquê de estudar de forma aprofundada, funções, ele pode se questionar o porquê de estudar análise combinatória. Só que, em geral, ele sabe que, inevitavelmente, tem que estudar matemática, e se ele não estudar matemática, ele justamente vai ter um baixo rendimento que irá prejudicar ao longo do ano e ao longo do ensino médio, não é? Mas por que acontece isso? Porque ele já sabe que tem que estudar matemática. Porque desde o ensino infantil, então desde quando ele é criança, digamos assim, ele já se acostuma com figuras geométricas, ele já vai fazendo pequenos cálculos e a matemática vai sendo introduzida, então, ao longo da vida desse estudante. Sem contar que, não é? Se ele vai até uma mercearia, se ele vai comprar algum produto, ele não quer receber o troco errado, por exemplo, não é? Então, a matemática tem pequenas utilidades, não é? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Matemática é utilizada para a construção de edifícios e assim por diante. Então, a matemática, pessoal, ela tem uma aplicabilidade que, digamos, o estudante já tem uma consciência bem maior, caso comparado à disciplina de filosofia. Então, a filosofia não vai ter essa aplicabilidade, esta questão prática como as demais ciências, como matemática, por exemplo, como propriamente a física, não é? Entre outras ciências. A filosofia ela vai ter uma aplicabilidade diferenciada. Por quê? Porque, digamos que o centro da filosofia justamente é o desenvolvimento do argumento, não é? É o desenvolvimento do pensamento, não é? Que vai resultar em argumentação, e da argumentação pode ser que vá para a escrita, para argumentos que serão escritos posteriormente. Então entenda que a utilidade da filosofia, ela justamente aplica-se a algo que é fundamental, não é? Que é o pensamento,
algo que todos nós fazemos e temos, nós pensamos o tempo todo, só que muitas vezes nós esquecemos da importância que tem, digamos, o nosso pensamento. Então eu poderia dizer agora que, pensando na utilidade da filosofia, eu poderia dizer que a filosofia tem a função de desenvolver o pensamento, a reflexão. E digamos que tanto a reflexão quanto o pensamento, por mais que sejam importantes, ao longo do tempo, devido às correrias do dia a dia, devido ao consumismo, devido ao fato de as pessoas a cada dia precisarem trabalhar mais, a cada dia terem menos tempo para determinadas atividades, entre elas, a atividade do próprio pensamento. Então, dificilmente você vai conversar com uma pessoa que vai dizer para você assim, eu estou pensando, não é? E você vai perguntar para ela, mas você está pensando em quê? Para quê? Por quê? O que você está fazendo com o seu pensamento? E a filosofia, justamente, ela quer desenvolver o pensamento para que você saiba refletir, para que você desenvolva a capacidade de pensar. Posteriormente, determinados conteúdos são apresentados, mas para que esses conteúdos sejam apresentados, você precisa já estar pronto para a reflexão sobre estes conteúdos propriamente ditos, não é? A filosofia tem a função de desenvolver o pensamento, a reflexão. Aliás, pessoal, tem até uma frase da qual eu gosto bastante. A frase é: a filosofia tem por objetivo pensar o próprio pensamento. Pensar o próprio pensamento. Essa é uma frase bastante assim breve de um filósofo chamado Bertrand Russell. E é uma frase interessante porque a princípio parece uma coisa meio que o cachorro correndo atrás do próprio rabo, não é? Parece que não vai dar em nada. Mas se você for atentar bem, ora, o que é pensar o próprio pensamento? É justamente a atividade reflexiva, pessoal, de você não se contentar com migalhas, de você não se contentar com o primeiro pensamento que você tem. Chegou a um pensamento? Vamos agora pensá-lo novamente. Será que é possível uma progressão? Será que é possível progredir neste pensamento que eu tive? Será que é possível que eu consiga desenvolver melhores argumentos? São estas algumas perguntas importantes. Pois bem, quando nasceu esta ciência, esta disciplina chamada de filosofia? O seu surgimento é em meados do século VI. Há materiais que apontam século VI, VII antes de Cristo. Quer dizer, é uma disciplina extremamente antiga. Não é à toa que os pensadores gregos, tais como Sócrates, Platão, Aristóteles, os chamados clássicos, não é? Deram tanta importância a esta ciência, à filosofia, que a filosofia ela ficou conhecida, e até hoje, digamos, ela pode ser chamada de mãe das ciências. Não é? Mas por que mãe das ciências?
Porque diversas ciências surgiram de pensadores que são filósofos. É o caso, por exemplo, de Pitágoras. Pitágoras é um filósofo e também um matemático, não é? Por exemplo, um filósofo francês do século XVII, René Descartes, ou Descartes, filósofo francês e também matemático, responsável pela criação do plano cartesiano. Então, a partir da filosofia, diversas outras ciências emergiram. Tudo bem, pessoal? Pois bem, continuando. A palavra filosofia. A palavra filosofia. Qual é o significado da palavra? Entenda. Então, o significado da palavra é diferente de a utilidade da filosofia. São duas coisas diferentes. Então, qual é o significado da palavra? Não é? O significado da palavra, se eu fosse dividi-la, não é? Dividir a palavra, ok? Filo significa amor a, tudo bem? E Sofia, certamente você conhece alguma menina, alguma mulher, alguma criança chamada de Sofia, não é? Palavra, nome, muito lindo, que significa sabedoria, amor à sabedoria. Então entenda, quem é o filósofo? Vamos lá. Quem é o filósofo? Vamos lá. O filósofo é aquele que ama a sabedoria. É aquele que ama o saber. É aquele que ama o conhecimento. Não é? O filósofo é um amante do conhecimento. Interessante aqui, uma observação que eu sempre faço, não digo que é uma observação tão importante, mas se você pensa na palavra amante no nosso dia a dia, não é? A palavra amante, ela tem um sentido até pejorativo, na maioria das vezes, não é? Imagina, não é? A sua namorada, o seu namorado, não é? Marido, esposa, etc. Chegar e falar assim, olha, eu tenho um amante, não é? Você já vai, inicialmente, quando a pessoa já fala isso, você já vai entender, pô, como assim? Estou sendo traído, traída, não é? Mas se você fosse pensar, pessoal, se nós pensássemos no significado da palavra amante, quem é o amante? Quem é a amante? É aquele, é aquela que ama, pura e simplesmente. Então é uma palavra, na verdade, que tem um sentido nobre, não é? Uma palavra belíssima, que infelizmente ao longo do tempo acabou sendo deturpada, não é? Tendo aí a atribuição de outros significados, não é? Então o filósofo é aquele que ama o conhecimento. O filósofo não é aquele que tem um interesse prático necessariamente naquele conhecimento. Ele simplesmente ama o saber. Ele quer conhecer. Mas por que ele quer conhecer? Justamente porque a saída da ignorância, a saída da condição de ausência de conhecimento para alcançar o conhecimento interessa ao filósofo. Pura e simplesmente isso. Agora vejam, quando eu disse antes, voltando aqui só um minutinho, que a filosofia surgiu no século VI, VII, é muito importante que você entenda que a filosofia não surgiu da noite para o dia, não é? Você não pode imaginar assim, então
Sócrates acordou um dia e falou assim, olha, eu serei filósofo. Platão acordou um dia e falou assim, olha, eu sou filósofo. Não é isso que aconteceu. Não é? A filosofia não nasceu assim de uma forma, não é, da noite para o dia. Antes da filosofia, antes do surgimento da filosofia, o que existia? A mitologia grega. Ok? Falei isso no começo da aula. Por isso, então, agora, vamos explorar a questão da mitologia grega para que nós entendamos a passagem da mitologia grega ao surgimento da filosofia também grega. Tudo bem? Vamos lá. Então, mitologia grega. Mitologia grega. Ora, perceberam, falei, filosofia grega, mitologia grega. Isso é algo muito simples de todos entenderem. O que nós vamos ver aqui são formas de conhecimento, é filosofia que surgiu na Grécia Antiga. Por que eu estou falando isso? Porque hoje no Brasil existe uma visão, tá, pessoal, de que a filosofia acadêmica é uma filosofia que se defende como tendo nascido na Grécia Antiga. Tá certo? Então esta é a filosofia acadêmica, ok? Agora, essa filosofia acadêmica bastante ortodoxa, tradicional, ela sofreu mudanças também. Há pensadores, há profissionais, há professores e professoras nas universidades brasileiras que defendem outras filosofias que não sejam filosofias que nasceram na Grécia Antiga. Não é? Então, filosofia chinesa, filosofia africana. Não é? Recentemente eu estudei alguns livros sobre filosofia africana, não é? Que há alguns anos atrás, pessoal, coloca aí há 15 anos atrás, nem se sonhava ainda, digamos, não é, a se falar em filosofia africana. Nas universidades brasileiras, até onde sei, ok? Não que alguma universidade brasileira não possa ter falado sobre filosofia africana há 15 anos atrás, certamente pode ser que tenha falado. Não conheço todas as universidades brasileiras. Ok? Agora voltando aqui novamente. Mitologia grega. Tá certo? O que é importante de mitologia grega para os vestibulares, pessoal? Seja PAS, ou seja, vestibular seriado, aquele que acontece no final do primeiro ano, segundo e terceiro ano. O que é importante de mitologia grega para cursos pré-vestibulares? Não é que você decore mitos. Eu vou decorar mitos. Se você gostar de mitos, claro, leia-os. Compra lá um livro de mitologia grega, vai ter vários mitos ali. Agora, ninguém é dicionário ambulante, não vai lembrar de todos os mitos gregos. É muita informação, mitologia grega é vasta. Então, o que eu sempre falo em minhas aulas, pessoal, você tem que saber quais são as principais características. Quais são as principais características da mitologia grega? Então, falou assim, mitos. Opa. Quais são as características? Quais são as características dos mitos? O que define o mito? Qual é a função do mito? Não é? Alguns exemplos de mitos são importantes. Mas por que os exemplos são importantes? Para que você consiga detectar as características da mitologia grega
em determinados mitos. Ok? Então vamos lá. O mito, primeiramente, os mitos apresentam símbolos. O que quer dizer isso daí? Que tem certas coisas que não podem ser interpretadas ao pé da letra. Não é? Então o mito tem uma estrutura simbólica. Ora, pessoal, até hoje nós utilizamos símbolos. Até hoje. Não é? Os símbolos, eles correspondem a uma forma de linguagem. Tá certo? Já cito um exemplo. Os mitos, em geral, não é? Recorrem, apresentam, expõem aos deuses. Então, pensa em um fenômeno natural, em um acontecimento natural, não é? O mito, justamente, em relação ao acontecimento natural, ele vai apresentar uma causa sobrenatural. Esta causa seria, por exemplo, um Deus, tá certo? Então, os acontecimentos naturais possuem explicações sobrenaturais, ou uma palavra que a filosofia gosta muito, metafísicas. O que significa a palavra metafísica? Divide ela também. Acima, além da física, da natureza. Isso significa física. Então, justamente para encerrar, um exemplo bem simples, certo? Teve lá o que nós chamaríamos de um maremoto. Então, ondas e o mar revolto e destruiu um barco, um navio. Pensa isso. No contexto grego, mítico, ou seja, mitológico. O grego vai dizer, olha, Poseidon, deus dos mares, deus do mar, justamente foi responsável por este acontecimento, fenômeno, palavra que a filosofia gosta muito. Quando digo filosofia, a disciplina, palavra que aparece muito nos vestibulares, acontecimento ou fenômeno. Então, esse fenômeno natural, não é? Esse mar revolto, este acontecimento foi causado por um deus, não é? Que seria, por exemplo, então, o próprio Poseidon. Beleza, pessoal? Por hoje, basicamente, é isso.